Oi, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é um dia especial, né? Porque hoje é um dia em que nós vamos ter mais um estudo da MCM. E eu recomendo a vocês que nesse momento compartilhem esse vídeo não só com as mulheres, tá? Porque o tema que a gente vai tratar hoje interessa a todo mundo, sejam jovens, sejam idosos, sejam crianças, sejam homens e sejam mulheres, tá? Por quê? Porque o título do estudo de hoje é Vocação, o coração da missão. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso na palavra vocação é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de maneira digna da vocação a que fostes chamados. Duas coisas que podem ser destacadas nesse texto. Primeiro é a palavra vocação e chamado, né? Que parecem similares ou quase sinônimos, têm relação semântica bastante próxima. E a segunda coisa é que nós deveríamos andar de modo digno. Mas vamos por partes, né? Primeira coisa que a gente está vendo aqui é a palavra vocação e chamado, que tem uma relação muito próxima. Quando a gente fala de vocação, a gente também tem que pensar que vocação e chamado realmente têm uma relação muito próxima e que vocação nós podemos separar aí em pelo menos dois tipos, tá? O primeiro tipo é a vocação profissional e o segundo tipo é a vocação espiritual, tá? A vocação profissional é o quê? Acho que quem é jovem aqui vai se identificar mais. A vocação profissional ela pode ter três elementos principais. A primeira é, eu escolho o que eu quero para minha vida, né? Então é uma decisão minha. Segunda coisa, é uma coisa que você escolhe com base na renda financeira, em muitos casos. E a terceira é que leva em conta a sua inteligência. Quando eu falo inteligência, não é que tenham pessoas inteligentes e pessoas burras, tá? Muito pelo contrário, todo mundo é inteligente em algum aspecto. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu sou péssima com números, mas eu amo ler, né? Gosto muito de ler. Tem pessoas que dizem assim, eu amo música, tudo que é com música eu aprendo muito fácil. Então tem pessoas que têm vários tipos de inteligência, tá? Por isso que nós temos vários cargos e vários empregos por aí, tá? Essa é a vocação profissional que nós temos. Já a vocação espiritual, ela é um pouco diferente, se não totalmente diferente da vocação profissional. Primeiro porque quem escolhe não é você, na verdade quem te chama é o próprio Deus. Segunda coisa, você não escolhe porque é o melhor para a sua vida, por assim dizer, mas porque quando você recebe o chamado de Deus, você recebe o chamado para ser abençoado e abençoar os outros que estão ao seu redor. Então é bem naquela linha, menos de mim e mais de ti. Mas tem um aspecto que é comum a essa vocação espiritual, mas também que é também comum à vocação profissional, que é a questão da inteligência, ou seja, das habilidades que nós temos, tá? Então Deus, em sua grande maioria, vai nos chamar para coisas que Deus já sabe melhor do que ninguém, até nós mesmos, né, na verdade. Deus sabe melhor do que tudo, né? Que nós temos habilidades que podemos desempenhar bem para o serviço. Um exemplo, se eu gosto muito de ajudar as pessoas, é bem provável que Deus me chame para servir, né? Para o dom de servir, para a habilidade de servir, já que eu tenho uma propensão a agir dessa forma. Mas uma coisa que a gente pode falar com relação à vocação espiritual e que é muito importante é que quando Deus nos chama, né, e aí você pode talvez se lembrar de depoimentos de missionários e até mesmo daquilo que a Bíblia fala, eles vão dizer o seguinte, Deus falou ao meu coração, Deus tocou o meu coração. Eles nunca vão dizer, Deus tocou a minha mente, né? Deus falou pro meu olho, pro meu ouvido. Não. Mas por que o coração, né? O coração é tão importante assim? A minha resposta é, mais do que você imagina. Por quê? Porque o coração, quando você olha na Bíblia e quando a gente olha em poemas, essas coisas assim, você vai reparar que o coração é sede de muita coisa. Muita, muita coisa. Um exemplo. Aquilo que a gente pensa, então o nosso intelecto, aquilo que a gente sente, então os nossos sentimentos, né? A sede de tudo isso, a gente sempre se refere ao nosso coração. A nossa alma, a gente se refere muito ao nosso coração, né? Por exemplo, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração, né? Outra coisa, a tua alma. Então, todo o nosso ser é como se fosse do fio do nosso cabelo até a nossa unha do dedo do pé. Tudo isso, né? Fosse a nossa essência e isso também fosse usado como sinônimo para coração.
Na Bíblia, a palavra coração tem um significado muito grande, até maior do que a gente imagina. Vamos pensar aqui em 2 textos que a Bíblia trata sobre esse assunto, tá? Primeiramente, Romanos 10:9 fala o quê? Que se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos. Ou seja, repare aí que Deus quer que todo o nosso ser creia no Senhor, porque o coração é a sede das emoções, dos pensamentos, daquilo que eu sinto, daquilo de tudo, né? O segundo texto, Mateus 22:37, quando interrogam a Cristo sobre os principais mandamentos, ele vai dizer o quê? Amar a Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então reparem também que até a questão do dom do amor está ligado ao coração. Então Deus, quando nos resgata, Ele nos chama ao coração porque Ele quer que todo o nosso ser creia nele. E além disso, que todo o nosso ser, tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, as nossas forças, tudo isso, ame ao Senhor. Então, reparem como o coração tem uma função aí crucial em tudo isso. Então, quando Deus fala ao nosso coração, é porque Deus está indo lá no nosso íntimo, nos chamando para alguma coisa. E como eu já falei anteriormente, quando Deus nos chama, é porque Ele já sabe habilidades que nós temos e que nós podemos muito bem desenvolvê-las. E que Deus vai saber que nós temos propensão para isso e que aquilo que nós tivermos as mãos para fazer, vamos fazer conforme as nossas forças, né? Como já diz em Eclesiastes 4:9. O texto lá fala de prazeres, né? Dos sabores da vida, dos dissabores da vida, mas entenda que até mesmo uma missão que Deus colocou para a tua vida, cara, aquilo que tiver na tua mão, aquilo que Deus colocou na tua mão, faz do melhor jeito que tu sabe, que é o melhor que tu consegue fazer. E claramente colocando Deus em primeiro plano, não é mesmo? Então, como eu já falei, Deus sabe melhor do que ninguém as habilidades que nós temos, né? Aquilo que nós somos mais capacitados para fazer. A Bíblia também fala de vários exemplos de várias pessoas que no primeiro momento não imaginavam, né, que tinham essa habilidade e que o próprio Deus capacitou. Um exemplo, Moisés, né? Moisés foi chamado para uma missão aí bem complexa, que era só tirar todo o povo de Israel do Egito. E a gente saberia, né, mais na frente, claramente, que não seria missão fácil. E o próprio Moisés sabia que não era fácil. E ele falou, mas eu sou pesado de língua. Mas a gente sabe que Deus, com o tempo, o capacitou. Mas como eu já falei, em várias situações, Deus já nos chama sabendo que nós temos uma propensão para aquilo. Mas o especial, cara, Deus nos chama, mas Ele quer também que nós possamos abrir os nossos corações, tá? Então não adianta ter só essa habilidade se eu não abro o meu coração, né? Como a gente já falou, o coração é a sede de tudo aquilo que eu sou, da cabeça aos pés. Se tudo isso não está aberto, não está colocado na dependência de Deus, nada disso vale a pena. Um exemplo, a vida de José. É uma história fantástica, né? Para pensar. José era um dos filhos de Jacó, os irmãos dele tinham muita inveja dele e ele foi vendido, né? E quando você olha para uma situação dessa no primeiro momento, você pensa, cara, mas como é que uma pessoa que cria em Deus, né? Porque José, ele era servo do Senhor. Como é que ele cria completamente em Deus e Deus fez um negócio desses? Mas quando a gente lê a narrativa como um todo, né, a gente percebe que José tinha um dom de interpretações e que esse dom foi crucial para mais na frente ele interpretar o sonho de um copeiro e de um mordomo, para mais na frente ele ser, né, lembrado, no caso de um copeiro e um padeiro, desculpa, e como eu disse, mais na frente ele vai interpretar o sonho de Faraó, e mais na frente ainda, né, ele vai ser considerado o pai de Faraó, seria justamente o cara que fica o primeiro abaixo de Faraó, né? Então perceba como Deus tem um plano muito bonito em relação a tudo isso. Deus não queria que a família de Israel, né, porque não era mais Jacó, já era Israel, não passasse fome e não perecesse, porque Deus tinha todo um plano para o seu povo escolhido. Então, percebam que se eu coloco a minha cabeça apenas na visão terrena daquilo que está acontecendo no aqui e no agora,
eu não vou conseguir abrir meu coração. Então, outra coisa que é importante pra gente colocar na nossa cabeça é o seguinte: enquanto eu ficar nesse mundo raso que a gente vive, de nasce, cresce, reproduz, trabalha, arranja uma família, algo assim, envelhece e morre, a gente nunca vai abrir nosso coração para Deus. Nunca. Se nós estivermos com os nossos corações, com a nossa mente voltados para a terra, a gente nunca vai abrir nosso coração para Deus. Por quê? Porque a gente vai achar que a nossa vida é só isso daqui, né? Então, por isso que a palavra de Deus fala: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Justamente por isso, porque a nossa cidadania, ela é celestial. A nossa vida não se restringe só a esse mundo. Muito pelo contrário, isso aqui é só um pedaço, né, de algo muito mais bonito que a gente vai viver. Então, essa consciência de que nós temos uma vida muito maior, que a existência de tudo tem um plano, né, material, mas também tem um plano espiritual muito forte. Nós estamos em constante batalha espiritual, nunca esqueçam disso. A gente tem propensão a abrir o nosso coração. Mas outra coisa, certamente, que abre os nossos corações a tudo isso, né? Além dessa consciência mais ampla, dessa cosmovisão cristã, é a questão do seguinte: como é que eu vou aceitar o chamado de Deus, né? Se eu não entendo qual é a vontade dele? E pior, como é que eu vou entender a vontade de Deus se eu não tenho um pingo de comunhão com ele? Vamos pensar no seguinte, né? Tem aquele hino lá que fala, né? Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Será que a gente realmente está tendo Jesus como nosso melhor amigo? E quando eu falo melhor amigo, é melhor amigo mesmo. Quando você tem um melhor amigo, você conta das maiores banalidades do seu dia até as coisas mais íntimas. E realmente a gente está contando isso para Deus? Quando a gente está falando com Deus, quando a gente está orando, a gente está agradecendo, por exemplo, por uma compra nova que eu fiz, por uma encomenda que eu comprei no site eletrônico, ele chegou, eu tô feliz. Isso você compartilha com qualquer amigo, né? Mas será que você também compartilha isso com Cristo? Por que eu tô falando isso? Porque quem é grato nas poucas coisas também é grato nas muitas coisas, né? E o nível de comunhão com Deus, ele é muito importante. Eu não vou conhecer, por exemplo, o gosto do ciclano, do beltrano, se eu não convivo com ele. Eu não vou saber que tipo de comida ele gosta de comer. Eu não vou saber que tipo de filme ele gosta de assistir. Eu não vou saber se tem alguma mania que ele não gosta, se eu não conviver com ele. Entende? Então fica muito difícil eu entender a vontade de Deus se eu não convivo com ele, se eu não ler a palavra de Deus. Então, se eu não ler a Bíblia, eu dificilmente vou saber, né, o que é que Deus quer pra mim, o que é que Deus quer falar pra mim. Então, pensa, a vida de oração ela é muito importante. Ela é até mais importante do que a gente imagina. Muito mais do que aquele ciclo ritual de a gente começar um culto e orar apenas naquele momento, ou orar naquele momento que a gente está tendo nossa refeição, é pensar que nós temos que orar a Deus em todo momento. A palavra de Deus fala lá em Tessalonicenses: orai sem cessar, né? E vigiai e orai, né? Porque nós não sabemos quando vamos cair em tentação. Então, o nosso espírito precisa estar pronto para tudo isso. Então, como é que eu vou atender a uma vocação espiritual, né? Como a gente falou anteriormente. Se eu não tenho uma vida espiritual de respeito, né? Se eu não tenho uma vida espiritual decente. Então, esse é um ponto um pouco mais delicado, mas que vale super a pena a gente pensar, tá? Mesmo em tempos de isolamento, como a gente está vivendo agora, isso não nos impede de sermos bênção aonde quer que nós estejamos. Então, a gente sabe de parentes, né? Que podem estar passando por enfermidades, que podem estar passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade pessoal. E a palavra de Deus fala que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E a palavra de Deus também fala o quê? Assim brilhe, né, a vossa luz diante dos homens, não colocando a luz debaixo da mesa, né, mas lá no topo para que todo mundo veja. Então, mesmo em momentos em que cada um está na sua casinha, nós podemos ainda dar um bom testemunho. A gente fala muito disso, né? Mas quando a gente fala de vocação, a gente pensa em chamado para missões. Eu não tenho vocação para ser missionário. Mas entenda, Deus nos chamou a todos para falarmos da palavra dele. Quando nós entendemos a profundidade que é o sacrifício de Cristo, o amor de Deus por nós queremos esse amor para os outros. Cara,
como é que eu vou ser uma pessoa egoísta a esse ponto? De dizer assim, minha fé é a certa. Mas você não compartilha isso com teu amigo que não é crente, entendeu? Tu não compartilha isso com aquela pessoa que tu gosta muito, mas que tu sabe que se ela morrer, o fim dela vai ser muito desastroso. Então, essa consciência plena, nessa cosmovisão, como eu já falei há alguns minutos atrás, de que nós estamos na batalha espiritual, nós realmente fomos chamados para tirar pessoas do inferno e levá-las para o céu. Então, a salvação é um presente maravilhoso, né? Não tem nem coisa que se compare a isso. Mas Deus nos deu uma responsabilidade sem tamanhos. Então, Deus nos deu uma missão muito especial. Independente se você está servindo na igreja, ajudando as pessoas, ou se você está no púlpito pregando, ou se você está atrás das câmeras, né, ajudando a gente fazer as lives, mas todo o trabalho desse que a gente está fazendo faz parte de um corpo maior. Nós fazemos parte de uma grande videira, nós somos os ramos, né? E nós somos parte de uma mesma árvore, como nós falamos. Então, mesmo que nós sejamos galhos diferentes, nós estamos contribuindo para o crescimento de uma grande videira. Então, percebam como que a questão da vocação ela é tão importante para nós. Como eu falei anteriormente, não tem a ver só com mulher, não tem a ver só com homem, mas com todo ser que respira e que louva o nome do Senhor, que adora o nome do Senhor. E para fechar, como eu já falei, né, a Bíblia fala sobre chamados a todo momento, e eles abriram o coração para aceitar esse chamado. Você já recebeu algum chamado de Deus? Para alguma coisa, né? Uma das dúvidas que a gente tem muito. Qual será o meu dom? Qual será a minha habilidade, né? A gente já parou para escutar a Deus? Para ter realmente esse momento de comunhão com Deus, para saber, Deus, qual é o meu chamado? Né? O Senhor me chamou para quê? Né? O Senhor me chamou para ajudar com a música, o Senhor me chamou para ajudar com as senhoras, entendeu? Nos eventos. O Senhor me chamou para o quê? O Senhor me chamou para poder ajudar aqueles que mais precisam, para fazer cesta básica para quem está passando fome ou alguma coisa assim. Então Deus nos chamou, Deus nos chama, tá? A todo momento. O problema é que muitas vezes a gente não está com o coração aberto para isso. E nem com a intimidade perfeita para entender quando é a vontade de Deus. Então, primeira coisa, a gente entendeu, né? Lá, voltando para o texto de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de maneira digna da vocação a que fostes chamados. Já entenderam da vocação, né? Que cada um tem uma vocação diferente e que Deus chama ao nosso coração. Porque Deus quer que todo o nosso ser se dedique a isso. Mas tem uma outra coisa no texto, né? Nós temos que andar de maneira digna. E nós estamos andando também de maneira digna dessa vocação a que nós fomos chamados. Então, esse momento é um momento de reflexão, que eu peço para que vocês realmente reflitam em tudo aquilo que a gente está falando. Esse estudo fala não somente a mim, mas a todos vocês, e espero que Deus esteja nesse momento trabalhando no coração de vocês, abrindo o coração de vocês, assim como Ele também está abrindo o meu. E querendo ou não, esse momento é uma prova de que Deus tem aberto meu coração para coisas que são difíceis para mim, como gravar um vídeo como esse e tal, mas que eu sei perfeitamente que Deus está no controle de tudo, que Deus nos abençoa e está conosco sempre. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, Deus está conosco sempre, mesmo que nós tenhamos medo de fazer alguma coisa, mas Deus está sempre conosco. O nosso Jesus é também chamado de Emanuel, porque Ele é Deus conosco. Então, que esse momento seja um momento de reflexão, como eu já falei. Fala com Deus para entender, Deus, qual é o meu chamado? Outra coisa, eu estou andando da maneira digna da vocação com que o Senhor me chamou? Lembrando, a vocação é o coração da missão. E todos nós recebemos uma missão. Que Deus nos abençoe. E nesse momento eu vou encerrar com uma oração. Peço também que você feche os seus olhos, que você se concentre, que você coloque o seu pensamento totalmente voltado para isso e que você tire essa semana como uma semana de reflexão para possíveis ações para o nosso crescimento como servos de Deus. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. E nós te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Como eu já falei, Senhor, a salvação ela é um presente, mas é uma grande responsabilidade de tirar pessoas do inferno e levá-las, Senhor, ao céu. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai estar cuidando de cada um de nós. Se nós abrirmos os nossos corações e entendermos qual é o chamado para o qual o Senhor nos chamou. Então, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Se nós não estivermos, Senhor, vivendo da maneira digna, se nós não estivermos, Senhor, agindo da maneira que o Senhor quer que a gente esteja agindo, mas que o Senhor cuide, Senhor, de cada um de nós, tenha misericórdia de nós e trate dos nossos corações. Que essa semana possa ser uma semana de renovação da nossa alma, de reflexão sobre aquilo que eu estou fazendo, Senhor, para contigo, e que todo o meu ser, né, desde o fio do meu cabelo até a minha unha do dedo do pé, que todo o meu ser possa te adorar, possa te amar e possa crer em ti como o único Salvador, mas também como o único Senhor. Essa é a oração que eu te faço, agradecida, em nome de Jesus. Amém.